Li o livro Especialista em Pessoas, estava resistente para ler esse livro, viu? Eu achava que era um livro meio clichê, não acompanho muito de perto o trabalho do Thiago Brunet, mas eu fiz a leitura, eu vou trazer nesse vídeo aqui o que eu achei, o que tem de positivo no livro, o que tem de negativo no livro, e ao mesmo tempo 3 lições do livro para você colocar em prática na sua vida, para você lidar melhor com as pessoas. Então fica comigo. Vamos começar. Se você não me conhece, eu me chamo Rafael e eu ajudo pessoas a lerem de 2 a 3 livros por mês, com foco, absorção e técnica, capacitando você a pegar aquele livro que você abandonou ou não absorveu e colocar esse conhecimento em prática. Então já se inscreva nesse canal aqui se você gosta de ler e se você quer melhorar sua leitura, você quer aprender técnicas, aprimorar ainda mais tudo isso. E deixa o like no vídeo, é importante demais eu entender se esse tipo de conteúdo faz sentido para você e aí eu posso trazer mais conteúdos assim. Bom, vamos lá, gente. Esse livro aqui é um livro curto, é um livro que tem mais ou menos 200 páginas. Eu acabei de ler ele no Clube do Livro e foi um livro que dividiu um pouco opiniões no Clube do Livro, numa proporção assim, 80-20. Então 80% das pessoas gostaram, 20% acharam mais ou menos. Alguns achavam que era até bom, mas não foi aquele livro que brilhou o olho. Então eu vou trazer para você aqui um pouco dessas opiniões e o que você quer levar em conta ao ler esse livro. Se você é uma pessoa que tem facilidade na leitura, pode ser que é um livro assim que você ache ele meio basicão. Se você é uma pessoa que já lê muito, já leu livro sobre comunicação, já leu livro sobre o tema, pode ser que você ache esse livro aqui mais ou menos. Eu sou a exceção disso, tá? Eu já li vários livros, eu leio mais ou menos 50 livros por ano, só que eu achei o livro diferente pelo seguinte aspecto. O Thiago Brunet, ele é um estudioso da Bíblia, ele é teólogo. Então ele traz no livro vários exemplos bíblicos, inclusive trechos da história de Jesus, e ele mostra como a gente pode pegar esses ensinamentos para colocar em prática na nossa vida. Então eu não achei um livro mesmice, não. Eu achei um livro bem interessante. Ele é um pouco repetitivo, mas qual que é a ideia do Thiago nesse livro aqui? Ele quer falar com o máximo de pessoas possível. Ele quer passar para as pessoas o básico. Se você fizer o básico bem feito, você vai aprender a lidar com vários tipos de gente. Acontece que gestão, liderança e inteligência emocional são assuntos que você não aprende no colégio. Então, a maioria dos brasileiros precisa desse livro. Tanto é que tem um dado que o livro traz, segundo a Unicef, 80% das pessoas possuem problemas emocionais. Se essas pessoas, ou seja, a cada 10 pessoas, 8 tem algum tipo de problema emocional. Você acha que essa pessoa vai conseguir ser especialista em pessoas? Nunca. Então eu entendo um pouco o intuito do Thiago Brunet nesse livro de falar com a massa. Então é um livro assim que você não vai sair dele sendo um expert em liderança, em lidar com pessoas, mas você vai sair dele com lições práticas que você sim, você vai já encontrar mudanças significativas na maneira como você interage, seja no seu ambiente de trabalho, seja com parentes que você não gosta, seja com amigos invejosos, para todo tipo de gente. Isso ele promete, ele cumpre no livro. É um livro, aliás, muito legal para você que está começando a ler. Você que é um leitor faixa branca, que eu costumo dizer, a maneira como eu separo os meus alunos, né? Você que é um leitor faixa branca, que está começando a ler agora, não tem o gosto pela leitura ainda, esse daqui é um livro que você vai provavelmente sentir uma fluidez muito legal nele, porque é um livro gostoso de ler. É um livro que, se você precisa melhorar esse aspecto na sua vida de comunicação, de lidar com pessoas, é um livro legal para você começar a sua jornada na leitura. Eu sempre costumo dizer no meu método que se escolher o livro errado, você não vai acabar de ler esse livro e vai se frustrar. Agora eu vou pôr na tela aqui a minha lousa branca para trazer para você os principais ensinamentos desse livro. Uma coisa que eu levo comigo, gente, é o seguinte: o livro, ele pode não ser perfeito, mas eu sempre vou sair dele com lições. Porque não é possível que um livro, por mais que não seja tão bom, você não aplique alguma coisa nele no seu dia a dia. A não ser que o livro seja muito, muito ruim, que não é o caso desse livro, tá? É um livro que eu atribuo uma nota 7,5 nele aí, de 0 a 10, um 7,5 fácil. É um livro legal. É um livro, como eu falei pra você, diferente. É uma bela forma de você começar a estudar a Bíblia, porque ele te deixa com vontade, devido aos trechos que ele traz sobre como que Jesus era um especialista em pessoas. Então vamos lá, a primeira lição que você precisa entender, e para mim foi fundamental, são as 3 esferas de amizade. Então a gente tem aqui uma esfera, temos outra, e temos outra. Cada uma delas você vai atribuir um nome que o Thiago chama de... Aqui embaixo a gente tem os Es de estratégicos, N de necessário e I de íntimos, tá? O que acontece aqui? Ele fala que na vida você tem que aprender a classificar os amigos que você tem em uma dessas 3 esferas. Por exemplo, Jesus, ele tinha 500 amigos estratégicos. Veja só, a gente fala amigos estratégicos, mas não é bem um amigo, é um conhecido. Uma pessoa estratégica. Essa pessoa que é estratégica você vai ter na sua vida, mas você não vai chamar ela, por exemplo, para o aniversário. Você não vai chamar essa pessoa para contar um segredo seu para ela. São pessoas que você tem que ter um networking, você tem que ter uma boa relação, você tem que saber lidar com ela, mas
é devido a fins estratégicos. Veja só, não é interesse somente, então o cara tem que ser interesseiro. Não, porque muitas vezes você também vai ser amigo estratégico das pessoas. As pessoas, às vezes, elas têm você por perto porque você, de alguma forma, ela vê em você ali alguma oportunidade, seja de negócio, enfim. Então, são pessoas que você vai ter do seu lado, mas não é aquela pessoa que você vai chamar para ir no barzinho e trocar ideia. Jesus tinha 500 amigos estratégicos. Por quê? Porque ele precisava ter testemunhas oculares para quando ele subisse aos céus, poder espalhar a mensagem. Dentro desses 500 aqui, tinha os caras que não era amigo, não era muito chegado, mas ele mantinha por perto. E aí tem os amigos necessários, que nesse caso aqui eram os apóstolos, os 12 apóstolos dele. Só que veja só, desses 12 aqui, apenas 3 deles eram seus amigos íntimos, que era Pedro, Tiago e João. Então, esses 3 apóstolos eram amigos íntimos. O livro até fala, né, que por mais que Pedro tenha negado Jesus 3 vezes, Jesus deu uma chance para ele. Ele fala isso, que os amigos íntimos vão te machucar. E aí cabe a você perceber se esse amigo íntimo te pediu perdão logo. Porque se ele for um amigo mesmo de verdade, ele vai te pedir perdão, que foi o que Pedro fez, né? Assim que Jesus estava na cruz, Pedro havia negado Jesus 3 vezes, e nessa circunstância logo ele pediu perdão para Jesus. Inclusive o Thiago Brunet fala isso, que uma pessoa ela pode ser estratégica hoje, mas amanhã ela pode virar uma pessoa mais necessária e virar íntimo. Ou então a pessoa também pode descer, né, dessas esferas aqui. Mas quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está pegando e você está montando uma hierarquia e classificando essas pessoas. E quanto mais essa pessoa está no topo, mais você vai ter expectativa sobre ela. Então, por exemplo, Judas era um amigo necessário para Jesus, que ele fazia parte dos 12 apóstolos. Mas pode ver que quando um amigo seu é necessário, você não tem muita expectativa nele. Então é aquela pessoa que você até chama para ir para sua festa de aniversário, mas você pensa assim, olha, essa pessoa pode ser que mais cedo ou mais tarde dê uma brecha, porque não dá para confiar. Então o nível que você tem de expectativa com essa pessoa é menor do que essa pessoa que é o seu amigo íntimo. E ele fala que amigos íntimos vai contar na mão quanto que você tem. Então, se você tem muito amigo íntimo também, fique esperto, porque às vezes pode ser que nenhum deles seja amigo íntimo mesmo, pode ser que sejam necessários. E amigo necessário é aquela galera assim, pô, às vezes você não tá na mesma vibe que ela, você tem outros valores, a pessoa tem valores diferentes do seu, mas uma pessoa, quando você vai sair junto, quando você chama para ir pro seu churrasco, você troca uma ideia legal. É bacana, te faz bem, a gente precisa ter pessoas assim. Só que não é o tipo de pessoa que você vai confidenciar os seus medos, seus segredos. E aí vem um grande insight que o livro traz, né? Por que Jesus não se decepcionava com as pessoas? Porque ele sabia onde cada uma ficava. Então essa pessoa aqui, ó, estratégica, essa pessoa aqui, ó, se fizer alguma coisa eu vou esperar já. Tanto é que já sabia que Judas ia traí-lo, né? E aqui não, aqui é outra história. Aqui você tem um nível de expectativa muito maior, mas geralmente você vai colocar aqui só as pessoas que você confia mesmo de verdade. Uma outra lição que o livro traz, segunda lição aqui importante, é o seguinte: a maneira como você age com as pessoas. Então imagine que isso aqui é você e que essas pessoas com quem você anda. Se você não estiver bem, você não vai conseguir lidar com essas pessoas. E às vezes você vai achar que o problema são essas pessoas aqui. Então o que o Thiago Brunet fala? Ele fala que é um grande desafio isso. Por exemplo, alguém fez uma atitude com você que você não gostou. Isso diz mais a pessoa do que você. Assim como você às vezes pode reagir a uma certa forma que você não aprovou, que você fala, pô, aquela hora mesmo cometi um deslize, não fui legal, não fiz uma atitude legal, é mais sobre você do que sobre a pessoa, porque o que fez você agir com aquela pessoa desse jeito é de acordo com as suas convicções. Então o que o Thiago Brunet traz aqui? O que ele fala? Ele fala que você precisa, primeiro de tudo, estar bem com você mesmo. Você tem que definir uma identidade. Então ele fala, por exemplo, que tem situações da vida que, ainda mais ele, né, que é famoso, que um monte de gente segue ele, tem hater, etc. Ele fala que a melhor forma de você lidar com os haters é você não perder a sua essência. É quando alguém, por exemplo, te agride, te comenta ali alguma coisa que você não gosta, que você discorda, é você bater o peito nessa hora e falar assim, esses aqui são os meus valores. Ele até narra, né, como que ele se narraria, meu nome é Tiago, tenho tantos filhos, acredito em Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso aqui é mais sobre a pessoa do que sobre mim, porque a minha identidade está muito bem estabelecida. Isso não vai mudar quem eu sou. Minha identidade é essa, porque essa pessoa está falando o que ela acha, e deixa ela achar, porque às vezes ela está passando por um dia ruim e está falando desse jeito comigo. Obviamente, pessoal, isso é um baita desafio, né? Não é fácil. Mas só de você ter essa consciência vai te ajudar em alguns aspectos. De muitas vezes você entender que é muito mais sobre a pessoa do que sobre você. Então, para você ser um especialista em pessoas, você primeiro tem que ser um especialista em você mesmo. E é uma parte que o livro não deixa tão claro como você vai atingir esse nível de sabedoria. Talvez até uma tentativa ali do próprio autor de fazer você comprar a mentoria dele, algum curso dele. Que ele até coloca no livro vários exemplos, né, do treinamento dele. Então veja só, ele traz aqui a solução, mas não traz para você o passo a passo.
Mas é o primeiro passo para você entender já. Dá para você, pelo menos, ter uma consciência legal sobre isso. Da importância de você estar bem com você mesmo. Para a gente fechar aqui a terceira lição, ele tem a teoria das pessoas incontornáveis e contornáveis. Incontornáveis são pessoas que você conhece, por exemplo, como pai, mãe, parentes em geral. Cara, não tem como você deixar de ver essa pessoa. Quando você for no Natal, que está chegando agora, essa pessoa vai estar lá. São pessoas que você tem na sua vida e que não tem como você fugir. Os contornáveis são pessoas que você consegue se desviar, né? E dentro disso aqui, nós temos os facilitadores e os bloqueadores. Facilitadores são pessoas que elas vão te ajudar, elas são positivas, elas te colocam pra cima. Já os bloqueadores são pessoas que você vai contar algo positivo pra ela, ela já vê o lado negativo daquilo. E muitas vezes nem é porque ela quer, mas é porque ela tem aquele jeito. E aí dentro, então, dos incontornáveis e contornáveis, você vai ter esses dois tipos de pessoa. E cabe a você o quê? Se distanciar ou agir com compaixão com os bloqueadores, de você entender assim, a pessoa ela é assim porque ela nasceu assim, é o jeito dela, não tem muito o que fazer. Se eu tentar mudá-la, quem vai sofrer sou eu, porque ela não vai mudar, eu vou ficar frustrado, eu vou me desgastar, eu vou ficar com raiva ou com mágoa e não vai dar certo. Os facilitadores você busca para perto de você. Então se você tem uma pessoa hoje que é contornável e você classifica ela como bloqueadora, o que você faz? Você contorna. Se ela é uma facilitadora, você vai adiante. Agora, os incontornáveis não tem muito o que você fazer, porque são pessoas do seu cotidiano, pessoas que você vai se esbarrar. Você pode usar a técnica do silêncio, que o Thiago fala, de muitas vezes agir em silêncio, não querer brigar, não querer discutir, porque ao mesmo tempo terão incontornáveis que são bloqueadores. É o jeito da pessoa. Ela às vezes nem é só assim com você, é com várias outras pessoas. E cabe a você reagir da melhor forma. Você pode ver que o livro é um livro que fala muito de você classificar, né? De você pegar ali e classificar o que essa pessoa hoje é na minha vida. Ela é uma pessoa contornável, incontornável, ela é facilitadora, bloqueadora, ao mesmo tempo, quais os 3 níveis de esferas que ela tá? Ela é uma pessoa necessária, ela é uma pessoa íntima, uma pessoa estratégica, e isso vai modelar a sua expectativa. E olha só, tudo que eu falei para você aqui, pode ver que em poucos minutos consegui trazer para você a essência do livro. Gente, tudo isso é técnica. O que eu fiz aqui foi técnica. Eu resumi esse livro, eu estudei ele, apliquei a minha metodologia e hoje eu consigo ligar uma câmera e te explicar, até desenhar para você tudo isso. Então se você quer investir em técnica de leitura, me acompanhe nesse canal, deixa o like no vídeo, não perca nenhum conteúdo, porque imagina só você ler um livro e você sair com tanta informação assim, mesmo sendo um livro que aos seus olhos pode ser que não seja tão bom. Porque, na minha opinião, o livro é bom, sim. 0 a 10, eu dou uma nota 7,5 para ele. Olha que eu já li vários livros, mas eu acho o livro bem diferente. Eu acho a proposta dele bem legal. Então, veja só, mas mesmo que fosse um livro que eu não tivesse gostado, não tem problema. Dá para você sempre pegar alguma coisa, desde que você invista no método de leitura. E é isso que eu trago aqui. Então, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa aprender a lidar com pessoas. E eu te vejo até o próximo vídeo.